E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Lembra de mim? Sou a professora Renata Fex, professora de matemática, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de função exponencial, falando de uma parte que é muito importante, tá? Que parte é essa? São as inequações exponenciais. A partir das inequações exponenciais que nós começaremos a tratar hoje, nós vamos abordar a definição, o que é uma inequação exponencial. Nós iremos falar do método de resolução das inequações exponenciais, nesse caso aqui é o método de redução a uma base comum. Esse método é o mesmo que nós utilizamos para as equações exponenciais e a gente vai, ao longo da aula, aí, perceber a diferença sutil entre a equação e a inequação. Nós vamos ver também exemplo de aplicação e vamos ver alguns exercícios resolvidos. Então, fica atento, acompanha. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelos canais. Nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, as aulas ficam gravadas, tem aí uma grande quantidade de aulas, não somente de matemática, comigo e com o professor maravilhoso, professor Maroni, mas tem as outras disciplinas aí, professores maravilhosos, com aulas fantásticas. Eu tenho certeza que você não vai perder esse conteúdo legal, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a falar de inequação exponencial. A princípio, nós falaremos a definição, o conceito, tá? E o que são as chamadas inequações exponenciais? Elas são inequações aonde aparece uma incógnita no expoente. Gente, você vai se perguntar assim, peraí, mas tem equação, tem inequação, como é que eu vou saber a diferença de uma para outra? É só você lembrar do termo. Equação é que igualdade. Tá? Então, a equação, nela vai existir o sinal, o símbolo de igual. Tá? Por quê? Porque a equação é uma igualdade. Nesse caso aqui, a inequação, o INEC, significa desigualdade. E para as desigualdades, você aprendeu que tem o sinal de diferente, o símbolo de diferente, o maior, o menor, o maior ou igual e o menor ou igual. Então, aí, a diferença é essa, que na equação só tem o símbolo de igual. E na inequação, todos os outros, tá? Diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, tá bom? Vamos ver aqui logo alguns exemplos, tá? Olha só aqui na letra A. Eu tenho 2 elevado a x maior que 32. A desigualdade é o símbolo de maior que, tá? Então, por isso, característica de inequação. E a parte do exponencial? É justamente a presença da variável no expoente, tá? Então, fica atento. Até a estratégia de resolução, você vai ver na frente lá, que é bem parecida, mas tem uma análise super especial por conta de se apresentar como inequação, tá? Mas a estratégia de resolução é bem parecida de uma para outra. Olha o outro exemplo aqui, ó. 4 elevado a x menos 2, maior que 2 elevado a x. E temos também o exemplo com a fração, tá? No caso, 3/5 elevado a x, maior ou igual a 125 sobre 27 avos. Então, perceba que aqui, ó, nos 3 casos, nós temos exemplos de inequações exponenciais justamente pela presença da desigualdade, que caracteriza a inequação, e pela presença da variável no expoente, que caracteriza o fato de ser exponencial, tá? Agora sim, nós vamos falar do método. Aqui, gente, muita atenção, tá? A explicação é simples. O nome do método é até autoexplicativo. Como eu disse para você, é a análise que a gente vai fazer depois de aplicar o método, tá? É aqui que é o pulo do gato, é aqui que é a atenção redobrada para você conseguir chegar lá no final na resposta. Então, o método é o mesmo lá para as equações, é o de redução a uma base comum, e isso significa que eu vou usar as estratégias, as propriedades da potência que nós já conhecemos, nós já estudamos. Se está com dúvida, dá um pause aí, porque lembra que essa aula fica gravada lá no YouTube, dá um pause aí, busca lá no YouTube a aula que nós estudamos aí, as propriedades da potência, tá? E resgata aí esse conhecimento, ou já escreve aí de ladinho para você não esquecer cada propriedade dessas, tá? Que isso vai te ajudar muito a resolver as inequações exponenciais, tá bom?
Então, eu vou usar, né, de maneira ajustada, adequada ao exercício que eu estiver trabalhando, as propriedades da potência, e eu vou encontrar a mesma base. Por quê? Porque à medida que eu encontrar a mesma base, isso vai me permitir trabalhar com os expoentes. Mas como é que eu vou trabalhar com esses expoentes agora? Que é o momentinho da atenção que eu chamei para vocês, tá? No comecinho. Olha só, aqui lembre sempre que nós fizemos uma classificação, tá? Eu tenho que f de x é igual a elevado a x é chamado de crescente toda vez que o a for maior do que 1. Isso é característica de função exponencial. Classificação em crescente e decrescente. Então, a maior do que 1, crescente. A entre 0 e 1, decrescente. E eu vou precisar observar quem é esse valor de A. Por quê? Porque quando eu tiver com A maior do que 1, se porventura, depois da minha estratégia lá, depois de eu usar o método de redução à base comum, já estou com as mesmas bases. Então, se eu encontrar A elevado a B maior do que A elevado a C, eu já concluo que isso vai também acontecer com os meus expoentes, tá? O B vai ser maior do que C. E isso todas as vezes que o meu A for maior do que 1. E se por acaso eu encontrar um valor de A entre 0 e 1, o que eu faço? Aí eu vou inverter a desigualdade, tá? Muito embora eu esteja trabalhando com A elevado a B maior do que A elevado a C, eu vou precisar, quando eu estiver trabalhando com os expoentes, inverter a desigualdade. No caso, eu vou concluir que B menor do que C. Está parecendo confuso, né? Mas não é não. É só aquela definiçãozinha, aquela OBS que a gente tem sempre que chamar a atenção. Se A for maior do que 1, a desigualdade é conservada. Se A for entre 0 e 1, a desigualdade é invertida. Pronto. Anota essa OBS bem aí, tá? Porque é só isso, o complemento que você vai utilizar quando você estiver resolvendo exercícios de inequação exponencial. Olha para a base, maior do que 1, a desigualdade é conservada para os expoentes. Olhou para a base, é um número entre 0 e 1, a desigualdade é invertida no caso dos expoentes. Belezinha? Vamos ver aí um exemplo de aplicação para a gente poder entender direitinho. Esse exemplo de aplicação, a gente vai começar ele bem devagarzinho, super simples, para você ver todo o passo a passo, tá bom? E conseguir não ter dúvidas. E se tiver dúvida, já sabe. Entre em contato conosco com os canais oficiais, tá bom? Então, agora é chegado o momento de nós vermos o exemplo de aplicação. Isso é para que a gente perceba como é que a aplicação do método, né, de resolução é usado para que nós consigamos encontrar o conjunto de solução dessas opções aí. Tá? Então, vamos começar aqui com a letra A. O nosso objetivo é encontrar esse valor de x que satisfaça essa inequação. Na letra A, nós temos 2 elevado a x maior que o 128. Perceba que esse 128 é um número par, é uma potência de base 2. No caso, para eu saber qual é o expoente, né, dessa base, eu vou precisar fatorar o 128. E na hora de fatorar, nós acabamos descobrindo que nada mais é do que o 2 elevado à sétima. Lembra da análise que eu disse para você? O método de resolução, tanto para a equação quanto para a inequação, é o mesmo. É a aplicação do método de redução a uma base comum. Beleza. Na hora que eu descubro lá, que eu consigo enxergar que a base já é comum, eu já passo a trabalhar somente com os expoentes. Aqui é aquele detalhezinho que a gente chama atenção. É a análise de quem é a base. Por quê? Porque se a base for um número maior do que 1, eu tenho uma estratégia para os expoentes. Se a base for um número entre 0 e 1, eu mudo de estratégia em relação aos expoentes. Para este caso bem aqui, nós estamos percebendo que a base é o 2 e o 2 é maior do que 1. Significa dizer que o que está acontecendo aqui com essa escrita, essa desigualdade, ela é conservada. E é exatamente o que nós vamos fazer. Ó. Se aqui eu tenho o símbolo de maior, lá para os expoentes eu vou conservar essa desigualdade. No caso, eu vou concluir que o x é maior do que 7. Acabou? Quase. Está faltando só você escrever o conjunto de solução. E quem é esse conjunto de solução? X pertence aos reais, tal que x é maior do que 7. Então, perceba que não existe muita diferença entre resolver uma equação exponencial ou uma inequação. No caso, aqui é só você fazer a análise para a base
para você concluir a sua resposta final. Vamos ver agora outro exemplo? Olha só, na letra B nós temos 3/5 elevado a x, e isso sendo maior ou igual a 125 sobre 27, ou 125/27 avos. O que eu vou fazer agora, meu povo? Agora eu vou fatorar tanto esse 125 quanto esse 27, tá bom? Olha como vai ficar. Aqui, ó, no primeiro membro, repetido, conservadíssimo, porque eu não tenho nada para fazer com eles. Mas no segundo membro, eu sei que 125 é 5/3 e o 27 é 3/3, mas está invertido em relação ao primeiro membro. Se está invertido, significa dizer que esse expoente ficou negativo. E agora sim, ó, perceba que eu tenho 3/5 elevado a menos 3. Quem é essa base mesmo, meu povo? A base é 3/5. 3/5 é um número entre 0 e 1. Eu vou poder conservar a desigualdade? Lógico que não. Você vai aprender, e você já aprendeu, que eu só conservo a desigualdade quando a base é maior do que 1. Quando a base é um número entre 0 e 1, eu vou inverter a desigualdade. Obviamente, então, eu vou ter que x é menor ou igual ao menos 3. Belezinha? E agora, acabou? Quase. Está faltando só você escrever o conjunto solução. Quem é ele? X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos 3. Ok, turma? Então, olha só. Aqui, nós já temos aí 2 exemplos para você perceber e fazer a análise dessa base. Todas as vezes que você encontrar a base sendo maior do que 1, você vai conservar a desigualdade. Todas as vezes que você encontrar a base estando entre 0 e 1, você vai inverter a desigualdade. Deixa eu ver se você aprendeu mesmo. Olha aqui, ó. Eu tenho outro exemplo. Eu tenho a raiz cúbica do 2 elevado a x menor que a raiz quarta do 8. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro membro está repetido, tá? Que eu estou só reescrevendo para a gente poder começar. E, pela presença da raiz, gente, eu vou escrever o expoente fracionário. No caso, eu tenho 2 elevado a 1/3 e tudo isso elevado a x. E no segundo membro, eu tenho o 8, que nada mais é do que 2/3, tá? Então, tudo isso elevado a 1/4. Aqui eu tenho a possibilidade de multiplicar os expoentes, que é a potência de potência, tá? Então, multiplicando os expoentes, eu vou ter 2 elevado a x sobre 3 menor que 2 elevado a 3/4. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando a questão se apresentou, você olhou assim, raiz de 2, será que é um número entre 0 e 1? Gente, lembra, toda vez que aparecer raiz, independente do índice que apareça, você tem a estratégia de escrever o expoente fracionário, tá? Então, nesse caso, atenção, cuidado, não precisa sofrer por antecipação e nem ficar nervoso achando que você não vai conseguir. Calma, vai reescrevendo. Aqui, todo o tempo, nós estamos utilizando as propriedades da potenciação. E elas são super simples, dá para memorizar, tá? Dá até para você verbalizar isso na memorização. É muito tranquilo. Observe que bem aqui neste ponto, eu vou fazer a análise de quem? Da base. A minha base é o 2. 2 maior do que 1 significa dizer que eu vou conservar a desigualdade para os expoentes. Então, veja. Base maior do que 1, eu gosto sempre de escrever, porque à medida que você escreve, você não esquece. Tá? Então, a base é maior do que 1, eu vou conservar a desigualdade lá para os expoentes. Quem são eles? X sobre 3 menor que 3/4. Bem aqui dá para fazer a multiplicação em x, ou seja, produto dos membros é igual a produto dos extremos. Aqui eu vou ter 4x igual a 9, ou igual não, tá? 4x menor do que 9. E isso me conclui que x é menor do que 9/4. E aí, a gente já pode escrever o conjunto solução, que é a finalização, o resumo de todo o teu cálculo. Conjunto solução é x pertence aos reais, tal que x é menor do que 9/4. Lembra sempre que o conjunto solução é importantíssimo você escrever ele, tá? Justamente porque ele ajusta, agrupa todas as informações que você tem, tá? Mas, obviamente, o cálculo também é importante. Ele te dá o suporte para garantir que você está escrevendo o conjunto solução corretamente.
Belezinha? Então, vamos agora para um exercício resolvido. O exercício resolvido diz o seguinte: resolva a inequação 5 elevado a 2x menos 30 vezes 5 elevado a x mais 125, tudo isso menor ou igual a zero. Aqui nós temos uma inequação do segundo grau com o termo 5 elevado a x, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar uma estratégia, tá, de chamar o 5 elevado a x de uma outra variável, colocando ele em evidência, obviamente, aqui, ó, só para você enxergar, tá, o 5 elevado a x, para que ele possa ser substituído por uma outra letra, que no caso aqui é o nosso y. Por que isso, meu povo? Porque eu vou encontrar uma inequação do segundo grau. E eu vou utilizar de Bhaskara, tá? Então, quem é A, quem é B, quem é C? A é 1, B é menos 30 e o C é mais 125. Lembra que o discriminante sempre vai ser dado por delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Substituindo isso, eu vou ter 900 menos 500 e, por consequência, o resultado 400. Agora, eu vou atrás do y' e do y duas linhas. Y é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Substituindo, eu vou ter y é igual a 30 mais ou menos 20, dividido por 2. Y', eu uso a soma no numerador. Y, duas linhas, eu uso a subtração no denominador. Ou seja, o meu y' vai ser 30 mais 20 dividido por 2, que é o 25, e o y' vai ser 30 menos 20 dividido por 2, que é o 5. Gente, y não apareceu na minha questão. Se ele não apareceu, eu tenho que voltar na estratégia, né? Lembra que ficou 5 elevado a x igual a y. Então, eu vou fazer a volta, tá? Nesse caso, bem aqui, eu só lembro a desigualdade, tá? Como eu encontrei dois valores, eu afirmo que esse y está entre esses dois valores. Tá bom? Mas, como eu disse para você, esse y é 5 elevado a x. Ou seja, substituindo nessa escrita aqui, ó, que o y está entre o 5 e 25, lá no lugar desse y, eu vou colocar o 5 elevado a x. E vou escrever todo mundo em potências de base 5. Esse 5 aqui é o 5 elevado a 1 e o 25 lá vai ser o 5 elevado ao quadrado. Perceba que ficou 5 elevado à unidade menor ou igual a 5 elevado a x menor ou igual a 5 elevado ao quadrado. Quem é a base, duvido, aquela análise que eu estou cansada de repetir para vocês, mas ainda assim é super importante falar mais uma vez. Se a base for um número maior do que 1, o que, que você faz com a desigualdade? Conserva. Se a base for um número entre 0 e 1, o que, que você faz com a desigualdade? Inverte. Então, nesse caso, bem aqui, eu vou concluir que 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Por quê? Porque quem é a base mesmo? Duvido, duvido, duvido. A base é 5, gente, tá? O 5 foi o valor de A. A maior do que 1, então, conserva-se a desigualdade. Belezinha? Acabou, meu povo? Calma, tá faltando quem? Tá faltando o resumo. Tá faltando a cereja do bolo, né? Que é o nosso conjunto solução. Você vai só escrever ele. Nosso conjunto solução é dado por x pertence aos reais, tal que 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Belezinha? Então, assim a gente conclui a nossa aula de hoje com exercícios resolvidos de inequações exponenciais, com esse exercício resolvido, tá? Um beijão para vocês, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!